Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico e hoje eu quero falar sobre um artigo que um protestante mandou, jogou na internet, que ele fala assim: se Maria é tão cheia de glória, tem até um livro falando sobre essas glórias, por que ela não é digna de abrir o livro dos 7 selos, como está lá no Apocalipse? Então, ele cita a passagem do Apocalipse 5, versículo 2 ao 5, que viu um anjo poderoso clamando no céu em voz alta: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. E aí o protestante continua: note que ninguém, exceto Jesus, era digno de abrir o livro e nem sequer olhar para ele. João é bem claro em dizer a razão pelas quais as pessoas não podiam nem sequer olhar o livro, porque elas não eram dignas disso. Jesus pode abrir o livro porque é o único que nasceu e viveu inteiramente sem pecado. Ninguém mais da humanidade pode abri-lo, nem sequer é digno de olhar para o livro, porque todos são pecadores, tais como eu, você, Maria, Pedro, Paulo, Tiago. Só Jesus salva, porque ninguém conseguia, segundo ele, abrir o livro, porque todos eram pecadores. Bom, então, vamos lá. Segundo a indagação desse protestante, se Maria é tão cheia de glória, por que ela não conseguiu abrir o livro? Bom, gente, primeiro que a dignidade de Cristo e a glória de Maria não é a mesma coisa, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. A Bíblia em si fala de diversas dignidades, como é no Salmo 23, versículo 4, que diz que só é digno de chegar ao céu aqueles que têm as mãos limpas, o coração puro, que não perjura para enganar o próximo. Há a dignidade dos humildes, como de João Batista, que não era digno nem de desatar a correr dos calçados de Cristo, e foi tido por Cristo um dos maiores homens nascidos de mulher. Era o maior homem nascido de mulher, segundo Cristo. E o centurião, que disse que Jesus não era digno, que ele não era digno de receber Jesus na casa dele, mas se Jesus dissesse uma só palavra, o servo dele seria curado. E Jesus disse que não viu tamanha fé em toda Israel. E tem a dignidade daqueles que tomam a cruz e seguem Cristo, porque Jesus diz: quem não toma sua cruz não é digno de mim. Nós católicos não temos diferença em entender, isso devido à nossa fé em Jesus Cristo, e à igreja que nos ensina essas verdades. Os protestantes, por ter criado, outras verdades, as suas próprias verdades, parecem não entender essa realidade. Pois, já que eles têm a sola gratia, que permite que quem imundo, cheio de pecado e impuro de coração, entre no céu, pois o próprio autor do texto diz que ninguém no céu era digno de olhar para o livro porque era cheio de pecado, isso a gente pode incluir os anjos, E eu já ouvi dizer, protestante dizendo que o Espírito Santo pecou, Então, o que dirá os anjos, Então, você já viu aí, que no céu habitam os pecadores, e você tem que incluir os anjos, segundo o autor do texto, Que ninguém é digno no céu. A sola fide, não permite que a obra de ser humilde tenha alguma dignidade, porque é somente a fé. As nossas obras não valem de nada. Então, ninguém é digno por ser humilde, segundo o protestantismo. E terceiro, quem quer dignidade da cruz se tem o lema pare de sofrer? É uma outra questão a ser levantada. Agora, se a gente seguir essa ideia enfaticamente, segundo esse protestante, que não havia ninguém no céu, e nem na terra digno de abrir o livro, ou sequer olhar para ele, a gente tem que entender que a dignidade de Cristo era muito maior que a de Deus Pai. Pois ninguém no céu era digno de abrir ou olhar o livro. Então, vocês perceberam
que o protestante botou Jesus acima de Deus Pai, ora, isso contraria a Bíblia, porque Jesus mesmo disse, está lá no capítulo 14 de João, versículo 28, que o Pai era maior que ele. Então, gente, se você analisar o texto no seu contexto, você vai ver que é mais uma questão de vocação. Claro que eu não vou desmerecer a dignidade de Cristo, mas é mais uma questão de vocação de Cristo que o faz abrir o livro. Porque ele foi gerado por Deus Pai desde a eternidade para nos salvar. E não vamos nivelar, como fazem os protestantes, a tudo a mesma porcaria. Cada um tem a sua dignidade, cada um tem a sua vocação no projeto de Deus. Entendeu? Então, gente, eu vou terminando aqui. Se você gostou desse videozinho, vai lá no seu canal, vai lá no meu canal do YouTube, dá o joinha para ajudar o canal, né? E se você quiser 2 ótimos livros meus, vai na Amazon hoje, né? O link vai estar aqui embaixo, e compre as Damas Sagradas de New Orleans e o livro Roma em Chamas, né? Os links estão aqui no YouTube, né? Paz e bem, até a próxima. Amém.